Olá, bom dia a todos. Com muita alegria que começamos outro capítulo do livro A Lei de Deus de Pietro Baldi. Então, eu sei que muitos já fizeram as suas preces, né? Já pediram ao Criador as bênçãos. Então, vamos agradecer nesse momento por mais um dia nas nossas vidas, por mais essa oportunidade de conhecermos um pouquinho sobre a Lei de Deus. Senhor Jesus, no silêncio de nossos corações, te agradecemos por essa oportunidade divina. Oportunidade que muitas vezes não se repetem, Senhor, porque todas são únicas. Abençoe a nossa alma, o nosso ser, o nosso desejo de transformação, de lutas interiores para chegarmos um dia à plenitude do Teu reino de amor e de bondade. Graças a Deus, que Deus seja louvado hoje e sempre, que assim seja. Então vamos ver hoje sobre a transitoriedade do mal e da dor. Então vamos lá. Já aprendemos que a finalidade da posse das coisas não é a de gozá-las, mas a de aprender a arte de possuí-las conforme a lei, fazendo delas não uma prisão que nos retém embaixo, mas um meio de experiência para evoluir. Então, dando continuidade ao raciocínio do capítulo anterior, nós vamos ver que realmente a ideia é essa. Nós utilizamos das coisas nesse mundo como um aprendizado e realmente é muito transitório. E tudo é muito transitório na nossa caminhada do antissistema para o sistema. Lembrem-se, antissistema é todo o universo físico e aquilo que nós chamamos de colônias espirituais, porque de espiritual ainda não tem muita coisa. Por isso que quando a gente desencarna, a gente tem uma surpresa de encontrarmos conosco mesmos, com os nossos velhos hábitos, a mesma forma mental. Então os espíritos falam que a gente evolui muito pouco de uma encarnação para outra, porque nós ficamos apegados sempre à velha forma e temos a tendência de repetir, repetir, repetir. Então que a gente busque forças em Deus, força no trabalho, força nesses desafios de cada dia, porque o desafio não está em enfrentar o mundo de fora, mas de enfrentar a nós mesmos com a nossa inércia, o nosso comodismo, a nossa revolta, né? Então é tudo muito transitório mesmo. Por isso que Emmanuel um dia disse para Chico, tudo passa, Chico, né? Num dia que Chico não estava muito bem. Depois Chico estava muito alegre e ele viu novamente a frase, né? Chico, isso também passa. Então, às vezes a gente se apega a situações, pessoas, mas vamos lembrar que tudo é transitório, inclusive as nossas vidas, né? E nós perdemos tanto tempo apegados a dores que não nos levam a nada. Então a gente não pode perder a esperança. E vamos ver que tudo é transitório até chegarmos ao sistema. Não basta a cobiça de querer possuir tudo. Este é um impulso cego que nos faz cometer erros. É uma estratégia enganadora que nos leva para o ponto oposto ao que desejamos. Como se pode chegar à abundância usando o método da destruição? Na sua insaciabilidade de possuir sempre mais, o homem furta, agride o próximo e, no caso maior das nações, faz as guerras. Quer sempre iludir-se, supondo que assim vai sair vencedor. Então, nessa ânsia de ser feliz, o homem acha que ele é feliz quando ele possui, quando ele tem poder, então ele subjuga o outro. E nessa ânsia de subjugação, ele vai se privando da maior abundância, que não é na posse material que nós temos, mas é na abundância de exercer essa força divina que está em nós, essa força de filho de Deus. E essa força está principalmente na capacidade de se doar. Quem aqui já experimentou uma alegria de uma doação desinteressada por simples ato de doar? Um tempo de ouvir alguém, uma visita num lar sofredor, quando nós compartilhamos o pouco que nós temos. Então é dando que se recebe. São Francisco era muito sábio, porque ele disse que quanto mais você doa, nada lhe falta. Nós entramos numa abundância. E na abundância não é externa, porque nós estamos presos aos sentidos externos. Então a gente precisa a sentir pleno, independentemente do mundo. Tem pessoas que trazem uma sabedoria, uma alegria na alma. Eu vi um vídeo, que me permitam falar assim, nessa forma tão informal minha,
Mas eu vi um vídeo sobre uma senhora, uma dona Cadu, se não me engano ela é baiana, mora em Maragogipe, sentada no chão, fazendo pote de barro e com um sorriso no lábio, dando uma lição de vida. Você vê que ela é uma mulher super simples, vive há mais de 100 anos e consegue sentar em cima das próprias pernas, no chão, trabalhando. E ela fala da alegria, que a gente tem que ser alegre. E eu digo para vocês, as coisas mais profundas que eu já li, entendendo que a nossa caminhada para Deus é um despertar da consciência, é justamente entender que Deus é um estado de profunda satisfação e alegria. Estar em Deus não é encontrar com um ser do lado de fora que nos aguarda. Não é colocar a divindade como um cerco de formas humanas, mas encontrar gradativamente esse estado de desprendimento. E quanto mais eu despreendo do que eu tenho, mais eu tenho abundância interna. Então eu sou pleno comigo mesmo. Não é só comigo mesmo, eu consigo me conectar com a vida e assim eu sou pleno, mesmo se não possuir nada. Olha que legal isso, a gente se dispor a encontrar essa abundância. O erro fundamental está no fato de se conceber a vida egoisticamente e não coletiva ou fraternalmente. É próprio dessa psicologia atrasada, natural dos planos inferiores de vida, o erro que leva o indivíduo a centralizar tudo em si mesmo, apegado ao próprio eu, para o qual desejaria que todo o universo convergisse. Este é o princípio de todos os imperialismos baseados na força, mas esse procedimento errado não pode impedir que a vida seja um fenômeno coletivo, em que todos os elementos se misturam numa mesma base comum, dentro das mesmas regras fundamentais. Lembrando que a palavra egocentrismo pode ser usada com várias conotações. Na obra de Pietro Baldi, ele destrincha isso. Ele fala muito bem disso no livro O Sistema, no Deus e o Universo. Então, ele fala que Deus nos criou com uma força egocêntrica do eu sou, quer dizer, de vida em nós. Eu preservo a minha vida, mas eu tenho que preservar o outro também. E a criação divina ela é entrelaçada. Nós fomos criados entrelaçados no sistema, né? Abusamos da liberdade que Deus nos deu, então uma parte da criação se fechou, dando origem ao universo físico. E agora nós estamos voltando e reconstruindo esses laços compartilhados de criação. Então, egocêntrico, nós sempre seremos egocêntricos, mas o egocentrismo não pode ser egoísta, tem que ser um egocentrismo altruísta, cuidando e preservando de si para enxergar o outro e finalmente sentir Deus na alma. Dá para entender isso? Eu cuido de mim, eu cuido do outro e sinto Deus. Cada degrau evolutivo é esse desafio de cuidar de si, cuidando do outro para sentir Deus na alma. Então o homem, enquanto não entende isso, nos planos inferiores da vida, ele destrói o outro. Ele engana o outro, mas nós não enganamos a vida, gente. Nós não enganamos a lei divina, jamais. Por isso que nós contraímos débitos com a lei. Porque nós estaremos quites se nós praticarmos essa lei de colaboração. Porque no plano que nós estamos, nós precisamos aprender a colaborar sempre. E o que fazem as nações em grande escala? Os indivíduos o fazem em pequena. Todos se estão agredindo e defendendo, cada um julgando alcançar sua vantagem. O resultado é um atrito, uma luta, uma destruição geral, cada um semeia bombas no campo do vizinho. Mas também ao seu próprio campo chegam os estilhaços quando elas estouram. Na vida não se pode isolar o dano de ninguém, o dano dos outros acaba mais cedo ou mais tarde, sendo nosso também. Isso nós já aprendemos. Nós somos um campo vibratório e quando nós invadimos a vibração do outro, danificamos o outro, não tem como não danificar o nosso também. Então nós nos desarmonizamos e tudo que vai para o outro fica conosco na verdade, porque é responsabilidade nossa. O que eu desejo e materializo no outro, eu prendo o meu destino no destino dele. Por isso que existem resgates dolorosos. Ninguém nasceu numa família que nasceu por acaso, ninguém está por acaso ao lado do outro. Porque no antissistema surgiu a onda, a vibração, a matéria e a energia. Tudo isso é matéria e nós nos interligamos nesses campos vibratórios. E o que nós atraímos
é de acordo com a nossa natureza. Então, o outro não é ruim, o outro não é defeituoso e eu sou bom. Não, eu, em maior ou menor potencial, sou igual ao outro, porque isso é que faz a lei da atração. Então, enquanto nós estivermos nesse caminho evolutivo, vivendo de matéria, vivendo de energia e de vibrações, nós estaremos atraindo aquilo de acordo com a natureza do que nós somos. Então, se nós temos sofrimentos, nós sabemos que a causa não está do lado de fora. É só uma resposta de dentro. Tudo é interior. Toda a evolução ela é interior, por isso que não tem como evoluir só fazendo sopa, doando cesta. Isso tem que ser e existir mesmo, com relação ao outro. Mas em relação a mim, aos meus conteúdos, a minha forma de ser. Então a gente julga o outro, a gente exige do outro, mas não olha para si. Então a forma como eu entrego a cesta vai ser bem diferente. Eu posso entregar com um ar de satisfação e estou fazendo bem, mas existe uma satisfação orgulhosa e posso entregar com uma satisfação humilde de ver o outro feliz. Dá para entender essa diferença? Eu posso me colocar numa situação de superioridade, mesmo querendo fazer o bem. Isso é o ego. Na verdade, o ego está em tudo. O que importa é eu enxergar o meu ego em cada ação. Como eu me manifesto, porque o ego existe para os decaídos. Quando a gente fala desse egoísmo, é o egocentrismo quando se fechou, a criatura fechou com a queda, e o egocentrismo, que é essa força de cuidar de si e do outro, ficou só em si mesmo. Aí surge o egoísmo, o orgulho e uma sequência em cadeia de comportamentos doentios. Por isso que os espíritos, no livro dos espíritos, fala que o pai de todos os vícios é o egoísmo. É o egoísmo atrelado ao orgulho. Como pode a sabedoria da lei permitir que aconteça tudo isso, né? Toda essa desarmonia no mundo, o mal que um faz querendo levar vantagem sobre o outro. A sabedoria do mestre não quer dizer a sabedoria do aluno, que tem de conquistá-lo com seu esforço. O homem tem ainda de aprender muitas coisas. O trabalho que lhe cabe fazer na sua atual fase de evolução e nível de vida é exatamente o de experimentar sofrimentos e dificuldades, até que aprenda a viver em harmonia com o bem. Ninguém é culpado por estar atrasado no campo da evolução, mas cada um sofre o dano de não ser obediente à lei. Só tem direito a desfrutar vantagens quem subiu a planos de existência superiores. Ou seja, ninguém é culpado por estar atrasado no caminho da evolução, mas cada um sofre o dano de não ser obediente à lei. Ou seja, nós estamos no ponto porque a nossa culpa foi de ter afastado de Deus. Afastamos. Essa é a queda, a culpa primeira, né? O dano maior. Agora, nós estamos aonde nós damos conta de estar mesmo, de acordo com o nosso nível. Nós vamos agir de acordo com aquele nível. Mas nesse nível, nós deveremos respeitar a lei e buscando a compreensão dela. Uma compreensão íntima, verdadeira, de intenções verdadeiras. Porque eu erro mais quando eu tenho intenção de prejudicar o outro. Eu erro menos se eu tenho a intenção de acertar e o prejudico. Dá para ver a diferença? No livro Que é de Salvação, Pietro Baldi tem um gráfico fantástico, né? Nos movimentos nossos, diante da linha vertical, que é descida e subida, voltando para o sistema, mas no meio do caminho nós temos quedas laterais, com negatividade, num plano cartesiano, quando eu caio querendo prejudicar o outro, ou num plano inclinado positivo, num plano cartesiano, quando eu erro querendo acertar. Por exemplo, a mãe que cria o filho querendo acertar, ela vai errar muitas vezes, tomar atitudes erradas, que ela julga certa, mas aí ela está caindo para frente. Deu para entender? Então nós somos culpados quando nós não queremos obedecer à lei e queremos agir com negatividade própria, sabendo que está errando. Agora, quando a gente erra por ignorância mesmo, a lei é mais complacente conosco. Não significa que nós não deveremos nos harmonizar, mas a negatividade, o desejo do mal, causa profundos danos em nós mesmos. Fato positivo de absoluta vontade da lei é a evolução do ser. O desenvolvimento da inteligência para orientar-se no caminho da vida é um dos trabalhos mais importantes para atingir esse escopo.
Ora, no baixo nível em que se encontra o homem, para desenvolver a inteligência são necessários os choques e os sofrimentos enfrentados por ele na Terra, como consequência da sua ignorância. É necessária a destruição, a dor, a guerra, a insegurança de tudo. É necessária essa luta que, com prejuízo da própria vida, tem de ser vencida, custe o que custar. Ou seja, nós fazemos guerra porque o nosso nível ainda é de guerra, mas nós temos que despertar uma consciência, observar, com inteligência, com entendimento que o nosso caminho é justamente travar uma luta interna conosco, uma luta de aceitação das dificuldades, transformando-as, não renegando para debaixo do tapete o que a gente é, mas buscando uma consciência, porque a gente quer fugir. Então é natural que tenha guerra, é natural que tenha dor. Por exemplo, Moisés foi uma figura importantíssima. Recebeu os 12 mandamentos, os 10 mandamentos, já estou colocando mais 2, tá vendo? Então ele recebe a tábua dos 10 mandamentos e ali ele ainda tinha animalidade dentro dele. Ele manda matar milhares que estavam lá ainda em adoração aos deuses, às estátuas de ouro. E ele resgata. O profeta Elias, que foi João Batista, também resgatou. Porque Elias também mandou vários, mandou matar vários ali, porque estavam cultuando o deus Baal, e depois ele morre com a cabeça numa bandeja, pedida por Salomé. Então, nós resgatamos dentro da lei, mas nós vamos diminuindo a dor e o sofrimento em cada encarnação, por isso que a gente tem que agir com inteligência. Aquilo que nos é motivo de queda, nós precisamos identificar. É igual quando a gente quer fazer regime. Se você quer fazer regime, muito dificilmente você estará pronta a enfrentar, por exemplo, um dia numa churrascaria. Para os comedores de carne, a churrascaria é uma tentação. Então, no primeiro momento, ele vai fugir desses lugares até ele se fortalecer numa nova conduta, enxergando outras coisas que também são tão boas quanto o churrasco, para que um dia ele possa enfrentar o ambiente lá da churrascaria sem se deixar arrastar por ele. É aí que estão as grandes provas dos santos, daqueles que descem na terra, tem algo a espiar na alma, porque santo é só aquele que voltou para o sistema. Então, o pai é o self, é o espírito que estava no sistema. O filho é o ego, a materialidade. O Espírito Santo é o espírito que voltou para o sistema, se santificou novamente. É o mesmo, que faz essa jornada evolutiva. Os golpes mais leves não seriam percebidos se a lei proporciona suas provas na medida da sensibilidade dos indivíduos e dá as suas aulas de acordo com a inteligência dos alunos. Pela mesma razão, os selvagens vivem num ambiente selvagem e as feras no mundo feito de ferocidade. Mas todos estão cumprindo o mesmo trabalho de desenvolver a sua inteligência, cada um no seu nível, na forma adaptada ao conhecimento que já possui. Desculpem porque acabou de passar um vulto atrás da tela de projeção, mas é como eu falei para vocês, eu gravo dentro da minha casa e eu não consigo controlar todos os fatores, me desculpem. Então nós vamos ver que esses golpes são dados de acordo com a necessidade de cada um, de acordo com a necessidade no campo em que nós nos colocamos por semelhança vibratória. Então, nós estamos em cada lugar de acordo com a necessidade do nosso aprendizado. Então, não adianta revoltar, meu amigo. Tem dia que a gente está chateado, tem dia que a gente explode, tem dia que nós temos as reações emocionais mesmos. Agora, o importante é a gente enxergar essa reação e cai num dia, levanta no outro, cai no outro e levanta de novo. A gente não pode ficar aí no chão, achando que nós somos vítimas e que a vida nos criou deficientes ou que a vida é injusta com cada um de nós. É assim que, através das mais duras experiências, o ser vai ascendendo e, à medida que sobe, estas tornam-se mais leves. Isso porque, aumentando a sensibilidade e a inteligência, as experiências mais dolorosas não teriam sentido na lógica da lei, pois seriam contraproducentes, esmagando em vez de educar. E já dissemos, a lei é sempre boa e construtiva. Ou seja, tudo que nós sofremos, os golpes dolorosos, as experiências que nos magoam, são golpes necessários de acordo com a nossa animalidade, de acordo com a nossa essência. Nós nunca seremos atraídos para um meio
sem termos necessidade dele. Então, nos planos baixos da vida, como a Terra, os golpes são duros. Então, à medida que a gente aprende, não tem por que mais a lei reagir com muita dor ou sofrimento. Por isso que os golpes vão ficando mais leves. Por isso que fala em mundos felizes, porque lá o bem sobrepuja o mal. E o que é o bem? Não pensar só em si, mas pensar no coletivo, no todo. E isso, gente, vale em todo lugar que nós estivermos. Dentro do ambiente familiar, como que a gente pode ver o coletivo? Colaborando. Às vezes a pessoa almoça, lava o prato com o garfo dela e põe lá e acha que está colaborando. Ela não vê que existem outros afazeres, que ela precisa colaborar como um todo. Então ela não ajuda quem está precisando de ajuda dentro da própria casa. Como que ela vai colaborar lá fora? Como que ela vai exercitar a palavra proatividade, ser proativo? É aquele que já vê e já age. Agir no mundo. Então, sendo dessa maneira, a gente vai ver que todo o ambiente que a gente estiver é um ambiente favorável para o aprendizado, para essa proatividade, para ser colaborador, porque o universo ele é orgânico, todos entrelaçados numa mesma realidade, só que cada um enxerga diferente. Com a queda, aqueles que caíram menos, cuida de quem caiu mais. Por isso que a gente vê falar de mentores, falamos de espíritos crísticos, porque quem fechou menos essa consciência, guarda na alma essas ideias do cuidar do outro. Então, quem está ascendendo a planos superiores, vai encontrar a dimensão pronta aqui, ó, daqueles que caíram menos. Por isso que você sai daqui e encontra colônias, locais que foram construídos por outras mentes. E isso é colaboração, isso é auxílio. Assim o homem, experimentando os dolorosos efeitos dos seus erros, vai aprendendo a não os cometer mais e vai desse modo construindo a sua sabedoria. E quando a tiver já construída, não cometerá mais erros. A planta má do sofrimento não poderá mais nascer porque não foi semeada. Tudo está claro e é lógico ao mesmo tempo que é bom e justo. No quadro do universo, tudo está certo, quando colocamos cada coisa no seu devido lugar. Mas o que se encontra, sobretudo, em nosso mundo é cego desabafo de instintos em vez de sábia orientação. Acima de tudo, porém, permanece a sabedoria da lei, por intermédio da qual recebemos o que merecemos, não importando se cada um procura culpar o outro, porque a gente sempre culpa o outro. E o problema é nosso, é um problema de colaboração, sim. O outro também deve fazer a parte dele. E quando o outro não faz, eu posso reclamar isso sim, é de direito. Só que eu não posso culpar o outro da minha parte que me cabe nesse latifúndio. Deu para entender? Então eu tenho que fazer minha parte para que o outro também faça a parte dele. Às vezes eu vou dar um exemplo. Existe um exemplo que me veio aqui na cabeça. Eu dou aula muito por intuição, vou lendo e os exemplos que vêm eu vou falando. Então veja só, às vezes num casamento, a mulher toma o lugar do marido. Ela não deixa o outro ser marido. E o marido também, às vezes, não permite que a mulher seja mulher. E um vai travancando o papel do outro. Então, o filho é filho, o pai é pai, a mãe é mãe. E essa posição de hierarquia nós herdamos do sistema. No sistema existe uma hierarquia. Por isso que no antissistema existe hierarquia em todos os locais. No trabalho, na família, na escola, tudo tem que ter hierarquia. Não hierarquia de subserviência e nem hierarquia de mando e domínio, de subjugação do outro. Nós não entendemos que a hierarquia nossa aqui no antissistema não pode ser vista como uma hierarquia de subjugação, mas a gente faz do nosso posto uma subjugação do outro. No sistema não. Quem tem responsabilidade é porque tem um campo maior de visualização e de cuidados. Numa escola, a diretora responde por toda a escola. Mas da merendeira, da limpeza, da professora, de quem cuida no portão, todos são importantes. Um com uma responsabilidade um pouco maior. Então a gente tem que entender a hierarquia, é que um vai cuidar e responder pelos outros, mas todos fazem parte e colaboram. Todos são importantes. Fase de mudança planetária. A verdade de tudo isso está provada pelos fatos que vemos.
Hoje o homem, pelas grandes descobertas que alcançou, encontra-se neste cruzamento, ou se decide a desenvolver a inteligência e a bondade, indispensáveis para delas fazer bom uso, ou destruirá tudo. Olha só essa palavra aqui. Isto significa que quando se atinge novo poder e a posse de maiores recursos, a inteligência necessária para usá-los tem de crescer paralelamente, se não quisermos cair num desastre, cuja finalidade é precisamente a de tirar poderes das mãos daqueles que os não merecem. Pessoal, hoje nós estamos vivendo uma fase de grande destruição por estarmos fazendo parte de uma fase de transição planetária. A destruição agora da vez é coletiva e é uma destruição dentro da nossa biologia corporal. É uma pandemia. Porque o planeta está sendo convidado dentro desse processo que parece uma destruição total do ser, mas não é. É uma parte biológica que responde à espiritual, né? Só, graças a Deus, porque quem desencarna, quem vai para o plano espiritual, para as colônias ou para os locais de refazimento, destruiu só o corpo e ainda tem muita jornada até voltar para Deus. Então, esse momento de transição planetária, ele é em cadeia. Se tem um mundo para onde aqueles que estão renitentes no mal, eles devem ser abrigados, ele vai para um mundo de maior materialidade. Consequentemente, gente, a vida é mais dura mesmo, é mais dor. Para quem agora viver esse processo com sentido novo na alma, de colaboração de bem, ele pode até reencarnar novamente aqui na Terra, e a Terra também vai receber outros espíritos que podem estar vindo de um mundo de regeneração, por uma queda planetária. Ele estava num mundo que poderia continuar avançando, mas se ele não obedece às leis daquele mundo, ele cai para um outro mundo de acordo com a sua vibração. Como aconteceu com Capela, um dos orbes de Capela, né, alguns espíritos foram degradados de lá para cá. E Emmanuel conta isso no livro A Caminho da Luz, é bem claro. Então eles vieram para cá, né, constituiu as castas, né, dos árias que formaram aquela linhagem indo-europeia, né, egípcia, dos germanos, dos celtas, e eles vieram para cá dando um impulsionamento, né, nas raças que já existiam aqui. Então, aquelas raças mais selvagens, né, mais primitivas, né, e eles deram um impulso de crescimento. Então, na Terra, eles vieram com uma inteligência, mas precisavam crescer em moralidade. Agora, nós também precisamos avançar. Já avançamos muito no campo da tecnologia, da inteligência, mas nós temos que usar a inteligência para o bem. Então, a Terra, ela vai passar agora de provas e expiações para um mundo de regeneração. É um movimento atribulado, não tem como não ter atribulação para crescimento, é dor de crescimento. Então, esse momento que nós estamos vivendo, de muitas mortes, de uma dificuldade econômica, de uma dificuldade social em todos os campos, que parece uma destruição de valores, é um momento em que tudo se modifica para alcançar um nível melhor. A consequência disso tudo é que nos planos inferiores, onde domina o estado de involuído, com a ignorância correlativa, tudo fica mergulhado na luta, na violência, na destruição, na carência extrema, enquanto que nos planos superiores, onde domina o estado de evoluído, com a correlativa sabedoria, tudo emerge e eleva-se na paz, no amor, na construção, na abundância. A abundância é de energias e vibrações mais sutis, é a abundância de uma proximidade cada vez maior de Deus consigo mesmo, dentro do seu íntimo e com o todo. Repetimos esses conceitos para que seja bem compreendido que a causa primeira dos nossos males advém do estado de involução em que nos encontramos, que para nos libertarmos deles só há um remédio: evoluir. Para isso é necessário nosso esforço, a fim de que as vantagens sejam merecidas, pois nada cai de graça do céu e todas as dores permanecem, enquanto o homem não tiver aprendido a não mais as provocar com seu comportamento negativo. Ou seja, eu posso evitar o que pode ser evitado. Então, por exemplo, uma pessoa pode desencarnar porque faz parte do mapa provacional dela agora. Vamos dar o exemplo da pandemia. Mas se eu ando por aí e não me cuido, se eu não faço prevenção de me contaminar, eu posso me contaminar. E eu posso desencarnar.
é uma forma de suicídio. Assim como comer demais, pegar um carro e sair em velocidade, pular de um alto, de um esporte radical sem cuidados. Posso abreviar a minha vida, sim. E isso pode acontecer pelo meu movimento. Agora, tudo que a lei manda é como reação a um ato meu. E ela não pune ninguém, ela só reage como contrapartida ao movimento que eu fiz daqui para lá. Como essa parede, que eu já dei esse exemplo, existe a parede. Eu posso dar um golpe aqui e sentir dor na minha mão. A parede é a lei, ela não se movimentou. E a dor que eu sinto é um ricocheteio do impulso que eu mesma imprimi contra a parede. Só isso. A lei não nos agride, ela só devolve aquilo. Olha que amorosidade que é a lei. É como se ela dissesse, não faça isso, isso te faz mal, isso te faz sofrer. No seio de Deus só pode existir plenitude se existir harmonia. A lei é justa e imparcial, é lógico. Pela mesma razão que quem semeia o mal tem de colher o mal, quem semeia o bem tem de colher o bem. Está garantido de maneira absoluta que tudo isso se realiza. Tudo fica através de uma técnica sutil de vibrações, gravado nas correntes dinâmicas, que fazem parte da lei, que, como já dissemos, é também vontade e ação. E tudo poderá ser sempre corrigido por novos impulsos, mas nunca poderá ser anulado. Nós criamos a ideia de que Deus poderia anular os nossos erros, nos perdoando e simplesmente assim, do nada. Que ele escolhia quem merecia o seu perdão ou não. Agora nós estamos aprendendo a entender Deus como plenitude, como bondade. Nós é que nos desorganizamos, nos embarcamos e o problema é nosso. Então Deus não nos cobra nada. Então quem tem que se perdoar e mudar sua natureza somos nós. Então nós nos fechamos e evolução só existe para os decaídos. Aqueles que não se afastaram do ser divino continuam sendo somente espíritos. Por isso que a gente vê esse mundo e sofrimento. Deus não criou o sofrimento hora nenhuma. O sofrimento e a dor é criado pelo ser decaído. E a evolução é se livrar desse mal, a dor. Observando-nos a nós mesmos, podemos ler a história do nosso passado. Quem tiver olhos abertos para ler dentro de si, porque se acostumou ao autocontrole e à introspecção, pode, olhando para o fruto, reconstruir a estrutura da árvore e das raízes. Isto quer dizer que, olhando para os seus instintos e qualidades atuais, pode reconstruir as séries de pensamentos e atos que, longamente repetidos, se tornaram hábitos para constituir o que hoje é a sua personalidade. O significado é que esta dor tem como origem as más qualidades por nós adquiridas e o seu objetivo é dado pela sua própria função, corrigir os nossos defeitos. Então, em cada encarnação, nós somos regidos por um feixe de forças construídos com as nossas ações, que fazem parte da nossa consanguinidade. Não se assustem. O que é da carne é da carne, o que é do espírito é do espírito. Mas para quem quiser adiantar, pega o livro de Pietro Baldi intitulado A Nova Civilização do Terceiro Milênio e lá vocês vão ver a formação da personalidade humana. Nós trazemos no nosso DNA biológico um campo vibratório, porque tudo vibra, um campo de energia e tendência dos nossos antepassados. Então, o que o meu pai cultivou, o que minha mãe cultivou, o que os meus bisavós tudo cultivaram, está aqui no meu DNA biológico. E eu posso, com a minha forma de ser, acessar isso e me ligar num campo ou no outro, trazendo tendências nessa encarnação. Tendências minhas que podem ser influenciadas pelo meio físico e, pela construção dessas forças que eu manifesto na minha alma, frutos dessa consanguinidade, desse DNA que nós trazemos no nosso corpo biológico e no nosso psiquismo. Então, veja, a construção de um novo ser em nós depende só de nós mesmos, da autoobservação, dessa luta com o nosso comodismo, de trazer para nós em tudo aquilo que realmente nos pertence. Tem uma história que eu não me lembro direitinho na íntegra de Gandhi, mas diz que certa vez ele saiu com o filho ficou de buscá-lo em determinado lugar. Só que o filho pegou o carro e foi para outros lugares, se atrasou. Quando chegou, mentiu para o pai dele. E o pai sabia que ele estava mentindo.
Então Gandhi diz para ele assim: meu filho, eu vou embora para casa a pé pensando onde foi que eu errei para te dar uma educação que fizesse com que você mentisse para mim. É uma coisa mais ou menos simplista assim. Então veja, ele colocou primeiro o olhar sobre ele. E a gente sempre coloca e projeta tudo para o outro, porque a nossa dor com a queda é muito grande de admitir o ponto em que nós estamos. E nós queremos rapidamente voltar para Deus, construindo uma nova personalidade, um novo ser, até a gente se desmaterializar por completo. Mas isto, quando a gente não aceita a nossa humanidade, não aceita olhar para isso, muita coisa fica encoberta e a gente vive só na máscara, só na mentira. Então nós temos máscara sim, um verniz social, mas nós não podemos viver só na máscara. Então a gente tem que descer em nós mesmos e isso é muito doloroso mesmo. Por isso que muitos estão sofrendo, fogem dos consultórios de terapia, de um trabalho psicológico, porque dá muita dor. É melhor mentir e fingir que está tudo bem, que eu não preciso disso. Quando na verdade nós estamos precisando mais do que comida física. Nós estamos precisando de um alimento interior. Assim, se é triste olhar para o nosso feio passado e observar nosso presente infeliz, podemos com alegria olhar também para o nosso futuro. Já sabemos, e sem sombra de dúvida, que a evolução nos leva das trevas para a luz. Então, se no passado houve trevas, no futuro haverá luz. A evolução é uma corrente que nos impulsiona para essa luz. Basta só paciência para esperar que venham tempos melhores, bem como boa vontade e obediência à lei, para que eles amadureçam em benefício nosso. Por isso, gente, que a palavra luz ela é usada no nosso vocabulário. Porque parece que a luz, né, esse campo luminoso, né, esse sol interior, nos planos superiores, é luz mesmo. Por isso que a gente já ouviu falar que a morada dos espíritos crísticos seria o sol. Por que não o sol ser a formação da reunião de espíritos crísticos? Isso é uma coisa que eu já tive essa percepção, por mim. Não sei se estou certa, né, nas minhas intuições. Mas se todos nós temos a luz, e Jesus disse, brilhe a vossa luz, brilhe a sua luz, é porque ela está dentro aqui, ó, no sentido espiritual. Numa consciência manifesta, nas consciências em que ela se manifesta com plenitude, vai se transformando em luz mesmo. Por isso que a gente fala espírito de luz ou espírito de trevas. Porque quanto eu mais manifesto o bem, a bondade, o amor, eu posso manifestar isso materialmente em forma de luz, de vibração intensa. Aprendi da lição da humildade quanto poder. Olha só, aprendi da lição da humildade. Quando tivermos adquirido a virtude da paciência no sofrimento, quanta felicidade. Quando tivermos adquirido a virtude da bondade, quanto amor poderemos receber. E finalmente, depois de ter conseguido tanto quanto repouso. Não estamos fantasiando coisas absurdas, temos visto como tudo isso está escrito na lógica da lei de Deus. Este é também o significado do sermão da montanha. Estas são as verdades que Cristo nos ensinou. Quando, por exemplo, um exemplo aqui da bem-aventurança, quando Jesus disse, bem-aventurados os pobres de espírito. Muitos acham que a pessoa, quando é pobre de espírito, na linguagem nossa do dia a dia, é dizendo que ela é ignorante, mas não é. Jesus está querendo dizer pobre de espírito é aquele que se empobrece do egoísmo, do orgulho, que é abundante no nível baixo que nós estamos. E ele vai manifestando uma humildade, uma paciência. Por isso que ele falou, bem-aventurados os aflitos, porque ele está vivendo na dor e no sofrimento e compreendendo o que ele está vivendo. Porque não adianta passar pela dor com revolta, com raiva, com ignorância, né? Com animalidade, a gente tem que tirar do fruto da dor um aprendizado. Aí a gente está caminhando realmente, dando um passo após o outro. Então, olha só, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Estamos vencendo o orgulho e o egoísmo, né? Eu coloquei isso aqui por minha conta, gente. Isso aqui não está no livro, não. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Os que choram estão aprendendo na dor, aprendendo com humildade. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, porque nós estamos aprendendo a compartilhar. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia, porque estarão aprendendo a perdoar.
Bem-aventurados os limpos de coração, porque têm o desejo, a intenção do bem. Aquilo que nós comentamos, ele está vencendo a intencionalidade do mal. Bem-aventurados os pacificadores, porque terão paz na alma, estarão aceitando a sua dualidade. Nós não somos 100% perfeitos e nem 100% imperfeitos. 50-50. Se a gente aprender a viver com isso, eu aprendi isso no Pathwork, que é um estudo que eu tenho feito, estou fazendo de autodescobrimento. É aprender a nossa humanidade. Isso já dá uma paz na alma. Bem-aventurados os que têm sido perseguidos pela justiça, porque estão compreendendo seus erros e assumindo as responsabilidades. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Então, quer dizer, o céu é esse estado de consciência que cada vez mais nós vamos avançando quando nos dispusermos a compreender a lei divina e aplicar nas nossas vidas. É estarmos dispostos a participar do coletivo e a servir. Eis que há a tristeza de verificar tantas coisas horríveis no presente, sucede a alegria de saber que, se quisermos, podemos realizar no futuro muitas coisas maravilhosas. Eis ainda que, ao pessimismo de quem fica vendo só o caso particular do momento, sucede o otimismo de quem alcança e abrange, numa visão de conjunto, o processo todo da evolução da vida até sua última etapa. Então, que Jesus nos abençoe a todos. Eu agradeço a atenção de todos que pararam para ver a obra do professor Ubaldi. E com alegria, a gente caminhar dando um passo após o outro, não desistindo de nós mesmos. Porque a vida é persistência e não desistência. Muita paz. Fiquem com Deus. Até a próxima.